Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que alegria estar aqui com você nesse sábado tão abençoado, o sábado de aleluia, o sábado do silêncio, e poder de alguma maneira ser um instrumento de Deus na sua vida, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Para quem não me conhece, eu sou um dos muitos pastores aqui dessa casa. Eu sempre digo que eu tenho o privilégio, mas também é uma responsabilidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra ao seu coração, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas capítulo 23, eu quero ler com você 2 versículos que vai nos guiar aqui pelas próximas 3 horas e 45 minutos. Aleluia. Você já está acostumado, né? O Saulo abriu aqui ontem, então está liberado. Estou brincando. Amém, pastor? Vai ser só 30 minutinhos, está tudo certo. Lucas capítulo 23, versículo 55 e 56. 2 versículos que eu tenho certeza que vão trazer para nós realidades muito profundas ao nosso coração. Esse talvez seja o sábado mais desafiador da fé cristã. O sábado, dentro da tradição judaica, era um dia de descanso, um dia de contemplação, um dia de regozijo. Mas nós estamos falando de um sábado na história da humanidade, em que agora a fé parece não fazer sentido, em que agora a alegria parece não vir mais. O que sobra é confusão, é desespero. E é exatamente nesse lugar que Deus parece colocar os seus discípulos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. O texto bíblico diz assim, farei a leitura na versão NVI. Lucas capítulo 23, versos 55 e 56. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro com o corpo e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nessa noite. O Senhor já nos tocou de uma maneira sobrenatural por meio do momento da adoração, Senhor. Como fomos tocados, Senhor. O Senhor já nos tocou por meio dessa apresentação aqui feita de maneira gloriosa. Nós fomos levados até aquela cena no primeiro século. Obrigado, Senhor. O Senhor já nos tocou no momento da generosidade, aonde fomos impelidos pelo Espírito a ofertar, Senhor, a depositar o nosso coração no altar. Mas nós clamamos, se digne a falar mais uma vez ao nosso coração, Senhor. Fale, Senhor Jesus, de maneira tal que ninguém aqui saia desse auditório sem ter certeza de que ouviu a tua doce voz. Tudo que nós queremos essa noite é ouvir a tua voz, Espírito Santo. Que a tua voz comece a agitar as águas paradas da nossa alma. Que a tua voz comece a quebrar as muralhas do medo. Que a tua voz comece a levantar aquilo que está morto na nossa vida. E em nome de Jesus, nos toque de maneira que a nossa vida nunca mais seja a mesma. É o que nós te pedimos. Aleluia. Tem algum pentecostal aqui nessa noite? Aleluia. Então nós vamos dar lugar aqui, amém? Você vai gritando aí se Jesus falar com você. O tema do sermão que eu quero compartilhar é o sábado do silêncio. E eu queria usar um pouco da sua imaginação e gostaria que você fizesse um exercício de criatividade. Eu preciso que você comece a fazer um exercício empático, se colocar no lugar dos discípulos e se colocar no lugar dessas mulheres. Nós já sabemos que amanhã Jesus ressuscita, mas por um instante, por alguns minutos, tire intencionalmente da sua lembrança, da sua memória,
que você tem convicção de que no domingo Jesus ressuscita. Tire por um instante da sua reflexão os textos bíblicos a respeito da ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, o que nós estamos falando são de pessoas desesperadas. Lucas é o autor desse evangelho que nós acabamos de ler. Ele tem o melhor grego de todo o Novo Testamento, e ele escreve quase pintando um quadro com cores vivas. Ele coloca detalhes que outros evangelistas não vão colocar, talvez por ser alguém que se preocupava com esses detalhes, escrevendo a um homem chamado Teófilo. Lucas então faz uma narrativa da paixão de Cristo. Imagine você como Pedro, ter o seu próprio negócio, um próprio negócio que parece dar certo, e um dia entra um rabino no seu barco e manda você sair da margem e ir para um lugar mais profundo. Depois de uma noite de fracasso, esse rabino vira para você e parece querer te ensinar a pescar. Ele diz: lança a rede do outro lado. Senhor, mas nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. A Bíblia diz que Pedro lança a rede, depois ele não consegue puxar, tamanha a quantidade de peixes. Não há outra alternativa para um ser humano diante de um milagre como esse, se não entender que ele era o próprio Filho de Deus. É quando Pedro abre mão do seu negócio e vai seguir Jesus. Imagine você, Levi, numa coleteria de impostos, um homem que não era bem quisto entre os judeus, um pária, um traidor dos seus compatrícios. É alguém que se vendeu para Roma para cobrar o imposto dos judeus e devolver na mão do império. Esse homem que um dia Jesus chega para pagar imposto, um pagador de imposto olha para ele, nos olhos dele, e provavelmente é o olhar mais profundo que penetra a alma de alguém, porque ele fala com esse homem: larga tudo e me segue. A Bíblia não dá margem para pensar, ela diz que ele imediatamente largou aquele trabalho e foi seguir Jesus. No meio dos seguidores e discípulos de Cristo, tinha um discípulo que era um político radical, fazia parte dos zelotes, pessoas que acreditavam na libertação de Israel por meio da revolução armada. Acreditava que ao fio da espada Roma cairia. Esse também larga tudo e vai seguir Jesus. Mas eu conheço pescadores que também largaram tudo para seguir Jesus. Eu conheço gente que estava na coleteria, na caixa eletrônica, gente que estava trabalhando de telemarketing, gente que estava trabalhando na pescaria, gente que estava fazendo alguma coisa, e um dia Jesus te chamou. Mas é inevitável dentro da caminhada cristã a gente não se frustrar. E é exatamente o que Jesus fez com esses caras. Então lá na caminhada a expectativa é de que Jesus fosse o libertador de Israel. Não era o libertador pessoal. Eles não queriam uma libertação deles, eles queriam uma libertação do povo. Você vê que política é um problema antigo já, né? Na subida para a entrada triunfal, os discípulos estão discutindo com Jesus: Jesus, quem vai ser o maior no teu reino? Quem vai assentar à direita e à esquerda? Me dá oportunidade. O que eu preciso para ser o primeiro-ministro do seu reino? O que eu preciso para ser o ministro da casa civil? O que eu preciso para ser o ministro da fazenda? É o que eles estão discutindo. Jesus entra ovacionado: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana o rei, o filho de Davi. Uma multidão ensandecida, estendendo panos, levantando ramos e declarando que Jesus é o rei. Mas a partir dali o caldo parece entornar. Jesus vai para o templo, chega no templo, ele começa a confrontar os fariseus que o questionavam com que autoridade que ele estava ensinando. Ele sai do templo, ele volta para Betânia,
Ele fala sobre uma figueira, ele compara Israel àquela figueira. E na quarta-feira ele volta para Jerusalém. Quando volta, a gente já sabe o tom. Ele está se preparando para a morte. Chega na ceia. A tradição rabínica diz que se uma casa tivesse 4 escravos, o menor dos escravos, o mais novo, o mais inexperiente, o mais juvenil, aquele que não tinha muitas habilidades, ele deveria pegar uma bacia e deveria pegar uma toalha e lavar os pés de todos os visitantes que entrassem naquela casa. Jesus entra no cenáculo com seus discípulos, mas eles não são homens de posse e não têm escravo. Então Jesus pega uma bacia e pega uma toalha e começa a dizer para os discípulos que no reino dele, quanto menor você é, maior é o lugar que você chega. Que no reino de Deus é invertida, de cabeça para baixo. Você não cresce quando vai para cima, você cresce quando vai para baixo. Maior é o servo. E ele começa a dizer: ei, mas ninguém vai ser maior do que eu, porque eu vou ser o servo de todos. Ele começa a lavar o pé dos discípulos, anuncia a ceia, anuncia que Judas o trairia. É Pedro quem bate no peito e diz que todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Jesus sai dali, ele vai para o Getsêmani, e ele vai orar. Orando, o desespero parece esmagar o seu coração, a ponto dele transpirar gotas de sangue. Ali já os seus discípulos começam a debandar. Talvez eles já tivessem entendido que Jesus não seria um rei, um monarca de Israel. Enquanto dormia, Jesus orava. Enquanto Jesus padecia, eles estavam tomados pelo sono. É nessa madrugada que chegam os soldados do Sinédrio, prendem Jesus. É identificado por um rosto, um beijo no rosto, o beijo do traidor. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Anás e Caifás estão lá. Durante a madrugada, na calada da noite, em um julgamento injusto, eles compram testemunhas para que as testemunhas depusessem a favor deles. Eles não conseguem fazer com que as testemunhas concordassem do seu testemunho a respeito dele. Mesmo assim, eles decidem condenar Jesus à revelia. O enviam para Pilatos, que depois manda para Herodes, que depois devolve para Pilatos. E a mesma multidão que no domingo estava gritando: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, manipulada pelos líderes religiosos, gritavam: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E não é exatamente assim que a fé funciona. Porque tem muita gente no domingo que grita Jesus, 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 mas na segunda-feira já deixa ele de lado e abraça os Barrabás da vida. E aí então Jesus, ele é castigado, chicoteado, a sua roupa é rasgada, esquece tudo que você viu já sobre crucificação. A cruz era uma vergonha, o corpo nu, as suas vergonhas expostas, para as pessoas olharem e verem. Ele pega uma parte da cruz, o que é chamado de patíbulo, caminha para fora de Jerusalém, no que nós conhecemos como Via Crucis. Lá entre 2 marginais, ele é pendurado. Os seus discípulos agora já desistiram de o seguir. Agora está somente João, agora está somente as mulheres. Ele é pendurado na cruz. 7 frases ele diz ali na cruz, até chegar no final. Ele diz uma palavra que resume tudo. Ele diz: está consumado. Naquele momento, ele curva sua cabeça e entrega o Espírito ao Pai. Irmão, começa o maior desespero da história da criação. Porque João, o evangelista, ele diz: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Irmão, o Criador do sol e o sustentador do sol
tem a sua vida ceifada. A Bíblia diz que o sol se escureceu, se recusando a ver o seu sustentador morrer na mão da humanidade. A Bíblia diz que as pedras começaram a tremer. Ei, meu irmão, pedras clamaram porque o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima e embaixo por conta da morte do Filho de Deus. E Jesus não tinha um lugar para ser enterrado. Os prisioneiros romanos executados na cruz, eles eram tirados da cruz e jogados em valas atrás da própria crucificação. Valeta cheia de corpos em decomposição. Mas levanta um homem disposto a investir no corpo de um defunto, e ele pede: Pilatos, me concede a honra de enterrar esse homem, me concede a honra de ceder um túmulo para esse homem. A Bíblia diz que Pilatos concorda. Nicodemos pega 34 quilos de óleo, mirra, e unge o corpo, sinal de honra, e levam para o sepulcro. Não tinha nenhum dos seus discípulos mais. Você tem agora um homem rico e um líder de uma sinagoga, um mestre, um fariseu, Nicodemos. E de repente, nesse ponto, só aparecem as mulheres. E aqui eu vou falar igual o Saulo, agora eu começo a pregar, amém? Olha o que o texto diz. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. O primeiro ponto: a fé nos ensina a seguir, mesmo quando nada faz sentido. Irmão, preste atenção, porque para a maioria dos discípulos de Jesus, com a morte de Cristo, não fazia mais sentido segui-lo. Agora, o que sobrava era a memória do que Cristo havia feito. A Bíblia diz que eles se trancaram a portas fechadas com medo do judeu. Estavam presos no medo, estavam presos na desesperança, estavam presos na confusão dos seus próprios pensamentos, estavam presos no medo do amanhã, estavam presos na insegurança de pensar que haviam aberto mão de tudo e agora não tinham absolutamente mais nada. Mas a gente tem algumas mulheres que estão dizendo assim: ele morreu, mas mesmo morto a gente vai seguir ele. Ele morreu, mas mesmo morto nós não vamos abrir mão de seguir ele. Aonde ele está indo? Ei, José pegou o corpo, vamos, siga José, porque se está com o corpo de Jesus, a gente segue o corpo de Jesus. Vamos, aonde colocou? Colocou lá dentro do sepulcro, porque se colocou dentro do sepulcro, nós seguimos Jesus. Pergunta é: será que Jesus era de fato o Messias? Será que esse tal de Jesus tem poder mesmo? Porque ele morreu como todos os revolucionários, morreu como todos os outros Messias que vieram antes dele. Será que ele é o Jesus mesmo, irmão? Jesus está te ensinando a crer mesmo quando a sua fé parece não fazer sentido nenhum. Eu estou pregando para gente que já ouviu assim: por que você continua insistindo nesse ministério? Isso não faz sentido nenhum para você. Eu estou pregando para gente que já ouviu: por que você continua insistindo nesse casamento? Isso não faz sentido nenhum para você. Eu estou pregando para gente que já ouviu: por que você continua insistindo nesse projeto da sua família? Ei, meu irmão, vai chegar um momento que a fé vai te ensinar a seguir, prosseguir, a avançar. Porque a fé não nos permite parar, irmão. A fé não nos permite sentar e ver a vida passar. A fé nos ensina a seguir Jesus para qualquer lugar que ele for. Eu não sei você, mas talvez Jesus está te levando para uns lugares esquisitos aí.
Eu não sei você, mas de vez em quando Jesus coloca umas palavras esquisitas na boca para falar. Eu não sei você, mas você já se questionou: Jesus, não está fazendo sentido nenhum agora. Porque não faz sentido acompanhar um corpo até o túmulo. Mas eu sou pastor e parte do meu ofício pastoral é realizar velórios e acompanhar cortejos fúnebres, enterros. E eu particularmente, é algo que mexe muito comigo. E se eu puder e tiver a opção, eu prefiro não acompanhar o enterro. Eu participo do velório, eu encorajo quem for, mas eu confesso que às vezes me falta estrutura para ver o corpo que outrora estava cheio de vida, agora sem fôlego, agora sem existência, só uma carcaça, sendo jogado numa vala e coberto de terra. Confesso para você que eu não tenho muita estrutura para ver, embora sempre o faça quando o dever exige. Mas eu estou falando de mulheres que enterraram o autor e consumador da fé delas. Eu estou falando de mulher que tinha fibra para ver uma porta, uma pedra gigante ser colocada na porta do sepulcro de um homem que expulsou 7 demônios de uma delas. Eu estou falando da fé de uma mulher que está acompanhando o corpo sendo colocado no meio de uma pedra fria. Uma mulher que recebeu um anjo que disse para ela: salve, ó agraciada. Mas talvez ela se recordasse na lembrança, porque afinal nós não temos muitas lembranças de Jesus. E afinal Jesus não forjou isso neles. Afinal Jesus não forjou isso para você. Irmão, preste atenção: se a sua fé não aguenta a pressão, é uma fé que precisa ser esticada. Desde que você começou a seguir Jesus, Ele te matriculou numa academia. E eu não estou falando sobre musculação, mas eu estou falando sobre uma fé robusta. Uma fé, irmão, que consegue aguentar o tranco. E não vem me dizer que na sua caminhada cristã está tudo tranquilo, porque se estiver tranquilo, firma o lombo, porque Jesus vai começar a esticar a sua fé. Afinal, talvez elas estavam lá se lembrando: ei, não faz muito sentido, mas o que na fé cristã faz sentido? Porque eu me lembro uma vez que Jesus estava ausente do barco e os discípulos estavam lá, e uma tempestade começou a sacudir o barco para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, até que parece um fantasma vindo na direção do barco. E o que não faz sentido nenhum, alguém parecer estar andando sobre as águas. Pedro, parecendo o mais maluco do time dos discípulos, ele olha: ô Jesus, se é você, me chama para eu ir andando até aí. E aí ele ouve a voz que talvez ele não gostaria de ouvir, dizendo: vem para cá, Pedro. Vem para cá, Pedro. A Bíblia diz que Pedro então, contrariando o sentido, porque eu não conheço gente que anda sobre as águas, Pedro então decide colocar o pé na água. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Pedro começou a caminhar pela água. Preste atenção. Eu conheço o laudo médico que diz que câncer não tem cura, porque não faz sentido nenhum. Eu conheço pesquisas sociais que diz que se você nascer numa família quebrada, você não tem solução, vai repetir os mesmos erros do seu pai. Eu conheço gente que diz que tem maldição, que não tem jeito. Mas eu conheço um Jesus que contraria expectativa. Ah, eu conheço um Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem momento que seguir Jesus não faz sentido, mas a gente continua seguindo do mesmo jeito, porque a fé não precisa de explicação, que senão não é fé, irmão. Fé é crer no sobrenatural. Se fosse para ser natural, Deus não tinha enviado o filho dele, tinha enviado um cientista.
Se fosse para ser natural, Deus não tinha enviado o filho dele, tinha enviado um político. Se fosse para ser natural, Deus o enviava, irmão, o verbo encarnado. É para isso que a gente está aqui. Mas o texto diz, versículo 55, a parte A, diz assim: em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. O segundo ponto: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Porque é exatamente o que está acontecendo. Elas foram até o limite da fé. Elas viram o corpo entrar no sepulcro. Elas presenciaram a pedra sendo rolada. Elas olharam e viram as cordas sendo esticadas e o selo do Império Romano sendo colocado naquela porta. Elas viram o destacamento dos soldados romanos guarnecendo aquele sepulcro. Agora não tem mais o que fazer, elas voltam para casa, porque foram com a fé no limite. É como se elas estivessem dizendo algo que eu acho que algumas pessoas aqui dizem: Jesus, eu fui até aqui, daqui eu não sei mais o que eu faço. Jesus, eu cheguei até aqui, daqui eu não sei mais o que eu vou fazer. E aí elas voltam para casa. E a Bíblia diz que quando elas voltam para casa, elas começam a preparar especiarias, óleos, para ungir o corpo de Jesus. Eu já disse para você que Nicodemos ungiu o corpo de Jesus com 34 quilos de mirra. A tradição dos judeus era diferente, por exemplo, dos egípcios, que embalsamavam os corpos. Os judeus não faziam isso. Eles pegavam uma espécie de pano, de linho, faziam esse unguento de óleos, mirra, nardo, óleo de acácia, mergulhavam, betumavam nisso e colocavam no corpo. Enrolavam o corpo. Enrolavam o corpo com o significado de tentar conservar aquele corpo inteiro o máximo de tempo possível. Porque uma pessoa conhecida, uma pessoa honrosa, ela precisava ser visitada, e muita gente não conseguia saber que alguém morreu e imediatamente visitar. Não tinha um WhatsApp, ninguém fazia uma ligação, não tinha internet, não tinha Instagram. Os mensageiros demoravam 1, 2, 3 dias para chegar. E até chegar e ver o corpo e atestar que alguém morreu mesmo, poderia chegar e o estado de decomposição já está avançado. Então se ungia com muito óleo para que demorasse a decomposição. Mas também colocavam especiarias e perfumes para que o cheiro desagradável do cemitério, o cheiro desagradável daquela tumba fosse suportável. Porque ninguém merece entrar num lugar que cheira mal. E você sabe como que o corpo humano em estado de decomposição fede? Você sabe qual que é o cheiro de uma carniça? Essas mulheres estão investindo recurso, perfume e óleo num corpo morto. Elas estão despendendo dinheiro, tempo, num corpo morto. Irmãos, parece que nós estamos diante de um ato que vários diriam para ela: para que você está fazendo isso? Não adianta mais. Primeiro, porque Nicodemos já fez. Segundo, ele já morreu. Desapega. Mas como desapegar de alguém que livrou o meu coração da morte? Como desapegar de alguém que eu derramei minha vida toda aos pés dele? Irmão, o que essas mulheres estão dizendo: ele pode ter morrido, mas eu não abro mão dele. Ele pode estar no sepulcro, mas eu não abro mão dele. Ele pode estar com a pedra lá, pode estar os romanos lá, eu não abro mão dele. É como se elas dissessem: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele vive. De uma maneira ou de outra, pode estar naquele sepulcro, mas eu sei que Jesus está vivo dentro de mim. Irmão, agora preste atenção. Você sabe que é essa devoção, você sabe que é essa paixão, você sabe que é essa entrega que movimentam essas mulheres a esperarem todo o sábado do descanso, obedecendo a lei, para ir bonitinho
no domingo ver Jesus ressuscitar. E você sabe qual que é o privilégio? É que as que tinham o coração mais entregue viram Jesus ressuscitar primeiro. Irmão, Deus não tem filho predileto, mas tem filho dele que preferem ele mais do que outros. Deus não tem filho predileto não, mas tem filho que quando fala que é culto chega cedinho. Deus não tem filho predileto não, mas tem filho que não está sentindo nada, não está vendo nada, não está ouvindo nada, não está percebendo nada, mas a fé continua robusta, a fé continua inabalável, ele continua preparando o azeite, ele continua preparando o óleo. Aleluia! O que fazer quando não se sabe mais o que fazer? A gente continua crendo. O que fazer quando não se sabe mais o que fazer? Ei, meu irmão, eu não sei o que fazer, mas Deus tem um plano. Eu ouvi Ele falando, eu percebi Ele falando. E sabe o que o Pai disse por meio do Filho? Jesus sentou com os discípulos, as mulheres estavam lá ouvindo. Ele disse assim: olha, não turbe o vosso coração. Não agite, não perturbe o vosso coração. Creia em Deus, mas creia também em mim. Irmão, você não entregou a sua vida para um cabrito. Você não entregou sua vida para uma galinha oferecida numa esquina qualquer, baldia de Belo Horizonte. Você não entregou sua vida para um sacrifício morto que não tem poder de fazer nada. Você não entregou sua vida para uma oferenda de cachaça. Você entregou sua vida para aquele que tem um plano, para aquele que sabe o caminho, porque Ele é o caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus. Porque parece pouco, porque parece uma entrega estranha, mas talvez ela se lembrava de uma mulher que sofria há mais de 12 anos com uma hemorragia. Quem tem sangramento provavelmente tem anemia, porque falta ferro, falta energia. Irmão, essa mulher não toca na orla. Não é porque ela quer não, é porque ela não está indo andando, ela está indo arrastando. E as pessoas estão dizendo: você já gastou tudo, você sabe que você vai morrer assim. E as pessoas estão dizendo: para que você está fazendo isso? É um esforço desnecessário. Guarde a sua energia para ter uma morte tranquila. Por que você está fazendo isso? Tem muita gente, eles vão te pisar, eles vão te esmagar. Mas a Bíblia diz que essa mulher, mesmo não sabendo o que fazer, ela tinha uma convicção: se tão somente eu tocar na bainha, na orla do vestido desse tal de Jesus, eu tenho fé que eu serei curada. A Bíblia diz que quando Jesus passava, essa mulher tocou na orla da veste dele. Ninguém percebia, mas Jesus parou o cortejo. E ele vira para os seus discípulos e fala: ei, alguém me tocou. E os discípulos estão perguntando: Senhor, como que o Senhor fala que alguém te tocou? Tem uma multidão te apertando para lá. E ele olha para baixo, ele olha, tem uma mulher deitada, e ele diz: essa mulher me tocou, porque quando ela tocou, saiu virtude de mim. Bom, prepara o que você tem. Prepara o que você tem. Você tem óleo, prepara o que você tem. Vamos, você tem só um pouquinho de farinha, prepara o que você tem. Vamos, irmão, Deus não precisa do que você tem, Ele só precisa da sua fé, Ele só precisa da sua entrega. Essa mulher preparou o azeite, ou essas mulheres prepararam o óleo, estavam ali dispostas a entregar o que for necessário, porque o coração delas pertencia a Jesus, mesmo que esse estivesse no sepulcro. A parte B do versículo diz assim: então
descansaram no sábado em obediência ao mandamento. O terceiro ponto: o sábado é um convite ao descanso. Preste atenção, irmão. Nós estamos falando de uma crise, a pior das crises. Uma crise que não é uma crise da humanidade, não. É uma crise cósmica. O planeta Terra, o sistema solar, a criação, os anjos estão em crise, porque o Criador de todas as coisas morreu. E essas mulheres estão achando tempo para descansar. Irmão, não sei se você já viu um homicídio, se você já teve o desprazer de presenciar alguém sendo morto. Eu me lembro uma vez, estava vendo um programa chamado Programa do Ratinho. Graças a Deus ninguém vê isso não, né? Eu era adolescente, tinha por volta dos 12, 13 anos. E no programa do Ratinho eles iriam mostrar um homem sendo morto na cadeira elétrica. Como que era a execução de um criminoso na cadeira elétrica. E adolescente a gente é curioso. Meu pai me proibiu, falou: você não vai ver. Eu lembro que o programa passava quarta-feira à noite. E eu, muito obediente, enquanto os meus pais estavam lá vendo, eu cheguei na sala, de fininho, e decidi ver aquela cena. Irmãos, eu confesso que foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi da minha vida. Enquanto aquele homem tomava uma descarga elétrica, os olhos saltavam da face, a boca espumava e ele estribuchava como um animal. Aquela cena ficou na minha cabeça por várias noites. Eu comecei a sofrer com insônia, não conseguia dormir, vendo uma televisão com um homem sendo executado. Eu estou te falando agora de alguém que viu real um homem pendurado na cruz. Eu estou falando agora de alguém que viu um prego sendo colocado e perfurando a mão de um homem. Eu falo agora para um homem que teve o seu ar sendo tomado pela gravidade, as suas costelas pressionando o seu pulmão. Irmão, como descansar num cenário de tragédia como esse, irmão? No mínimo, se já existisse psicologia, os discípulos estavam todos traumatizados. Estava tudo de atestado de insalubridade, não serviria para mais nada. Todo mundo lascado aqui. E aí chega o sábado, e a lei diz que no sábado eles tinham que o quê? Descansar. Está lá no mandamento do Êxodo. Deus, quando criou todas as coisas, Gênesis 2, diz que no sétimo dia ele descansou. E não porque Deus se cansasse, mas porque Deus queria que a humanidade descansasse um dia na semana. Separasse para meditar, para contemplar, separasse para adorá-lo, separasse para rever os seus conceitos, ajustar a rota. É para isso que é. Agora, como em meio da crise alguém consegue adorar? Como em meio da crise alguém consegue glorificar o nome do Senhor? Como em meio do desespero alguém vai olhar para tudo isso e vai deitar na cama e ficar tranquilo? Eu não sei você, irmão, mas quando o bicho pega, se tem uma coisa que eu não fico é tranquilo. Eu pego o telefone, eu fico procurando pastores para ligar. Eu vou ligando em ordem alfabética. Aí ligo pastor Flavinho, pastor, tudo ao mesmo tempo, e vou misturando. Aí tem profeta, você liga para o Saulo, liga para o Vitor Hugo, sai ligando para todo mundo. Você quer palavra, você quer que Deus fala. Que mané descansar o quê, irmão? Na crise o bicho pega por nosso lado. Mas sabe que essas mulheres estavam entendendo? Por que elas estavam sendo obedientes? É porque elas são as primeiras que compreendem o que é o sábado. Eu não falei que o sábado é para descansar? Eu não falei que o sábado é para contemplar? Eu não falei que o sábado é para de alguma maneira poder revigorar, renovar espiritualmente? É Jesus quem diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
É Jesus quem está dizendo: ei, gaste o pouco energia do homem cansado que você é, da mulher cansada que você é, para se movimentar em minha direção, porque à medida que você se movimenta em minha direção, eu vou trazendo alívio, eu vou trazendo descanso, eu vou trazendo refúgio para você. E é o que os judeus não entenderam, porque para ele o sábado era um dia, o sábado era apenas um movimento do calendário. Irmão, mas Deus não está preso no calendário. É possível você tirar férias e voltar mais cansado das férias. É possível você ter um dia de folga e nesse dia de folga você cansar mais do que todos os outros 6 dias de trabalho. Mas sabe o que a Bíblia inteira diz? É que até os jovens se cansam, até os jovens se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia diz que eles voarão bem alto como águia, diz que eles correrão e não se cansarão, diz que eles caminharão e não se fadigarão. Mas então de qual descanso está dizendo? O autor aos Hebreus fala no capítulo 4 que o sábado ele é uma sombra. Colossenses capítulo 2, Paulo diz: o sábado, as festas, as luas novas são sombras, são tipos, são setas que apontam para a realidade. E sabe qual é a realidade? A realidade estava dentro do sepulcro. Mas essas mulheres, mesmo no dia do descanso, elas não descansavam no dia, mas elas descansavam em quem estava dentro daquele sepulcro. Elas estão dizendo: eu não estou descansando porque hoje é sábado, eu estou descansando no Senhor do sábado. Eu não estou descansando apenas para cumprir o mandamento, porque irmãos, se alguém estava cansado aqui, eram essas mulheres e esses discípulos, mas elas estavam esperançosas e primeiro descansar no Senhor. Tem gente cansada aqui porque só descansa dia, mas não descansa em Cristo. Irmão, sabe que o sábado nos ensina? O sábado nos ensina que a gente não consegue trabalhar o tempo todo. O sábado nos ensina, ele grita para nós: ei, na obra da salvação não adianta você trabalhar. Então no que nós descansamos? Nós nos assentamos confortavelmente num colchão chamado obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós deitamos em um edredom da misericórdia. A palavra diz em Jeremias ou Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você não morreu hoje? Porque há 2000 anos atrás o filho morreu. Sabe por que Deus não te consumiu hoje? Porque há 2000 anos atrás o pai consumiu o filho. Sabe por que você não é condenado pelo seu pecado hoje? Porque há 2000 anos atrás o pai condenou o próprio filho. Nós descansamos na obra perfeita, consumada, estabelecida, segura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já imaginou a burocracia que seria? Você já imaginou a patifaria que seria se a gente não tivesse Cristo e dependesse de mediação de homens para isso? Irmão, certamente os homens corromperiam e venderiam a salvação como já é feito. Certamente, irmão, nós adulteraríamos a palavra para tentar fazer negociar com a salvação. Mas meu irmão, não foi um pastor de uma igreja que negociou com você ou para você. Foi o próprio Filho de Deus. Ele assentou na eternidade diante do Pai e falou: Pai, me envia, porque eu vou dar a vida por aquele bando de miserável. Ele disse: Pai, pode me enviar. Ele: meu filho, mas se eu te enviar, eu vou despejar minha ira sobre você. Então pode despejar. Fala para os profetas, anuncia para eles que virá um rebento de Jacó, que virá um descendente da tribo de Judá. Avisa para eles que virá um leão da tribo de Judá, mas antes do leão, ele virá como um cordeiro mudo que caminha na mão dos seus tosqueadores. Ele não abre a boca. Pode despejar a ira em mim. E porque Cristo recebeu o nosso castigo, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, e é por isso que nós temos isso aqui, ó: descanso. Oh, meu Deus do céu. Segura isso aqui, Vini. O que pode nos separar do amor de Deus?
Você já se perguntou isso? O que pode nos separar do amor de Deus? Talvez você se pergunte: eu sou pobre, mas a pobreza não pode te separar do amor de Deus. Talvez você se pergunte: mas eu sou feio, mas a feiura não pode separar do amor de Deus. Talvez você diz: eu não sou privilegiado, mas a falta de privilégio não pode te separar do amor de Deus. A perseguição não pode te separar, a espada não pode te separar, a nudez não pode te separar, anjos não podem te separar, demônios não podem te separar, altura não pode te separar, profundidades não podem te separar. Paulo diz: nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez essas mulheres se lembraram de uma vez que o próprio Cristo disse: entrei no barco e vamos para outra margem. A Bíblia diz que uma tempestade começou a sacudir o barco, mas dessa vez Jesus estava no barco. Só que o Jesus que estava no barco estava dormindo, porque Jesus estava descansando. E os discípulos ficaram completamente perturbados, porque tem muita gente que é assim: Jesus está no barco, mas não consegue descansar. Jesus está no barco, mas não consegue parar de lutar com a própria força. Jesus está no barco, mas não consegue deixar de usar sua técnica, sua expertise. Talvez elas se lembraram que quando Pedro foi acordar Jesus, ele disse: Senhor, não te importa que morramos? Não te importa que nós vamos perecer nessa tempestade? E aí Jesus fala para ele: homens de pequena fé. Imediatamente a Bíblia diz que ele deu uma ordem para o mar. Ele falou: ei mar, sossega o facho. A Bíblia diz que imediatamente ele deu uma ordem para o vento que sacudia e castigava o navio. Ele diz: vento, irmão, os discípulos: não é possível um negócio desse. Isso é na tradução do mineiro dos dias de hoje. Uai, com a palavra o cara já arrebentou tudo. E diz que eles se perguntavam uns aos outros assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Talvez agora elas estavam olhando para o sepulcro e dizendo: ei, eu vi aquele ali dentro acalmar o mar, eu vi aquele ali dentro acalmar o vento, eu vi aquele ali dentro gritar para o morto que já estava sepultado há 4 dias: ei Lázaro, vem para cá. Eu vi ele tocar num leproso e o leproso ser purificado. Eu vi ele tocar na hemorragia e a hemorragia ser estancada. Eu vi um cego de nascença ter os seus olhos criados. Eu vi coxos, cegos seguirem ele e ser tocado. Eu acredito e é por isso que eu vou descansar. Irmão, você sabe o Deus que você serve? É um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais. É o Deus que tem poder para você descansar mais nele. Pastor, mas eu não tenho recurso. Descansa no Deus que estava no sepulcro no sábado. Pastor, mas eu não tenho mais esperança. Descansa no Deus que estava no sepulcro no sábado. Pastor, mas eu não aguento mais o silêncio. Descansa no Deus que estava no sepulcro no sábado, porque agora eu estou acabando, é o último ponto. Muita coisa pode acontecer de um dia para o outro. Não, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você esqueceu intencionalmente. Eu te pedi isso.
E aí, como a gente não sabe o que vai acontecer no domingo, é o primeiro dia da semana, e no primeiro dia da semana a gente tem que voltar para o trabalho, a gente tem que voltar para a realidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E aí então a gente vai para a palavra. E aí, indo para a palavra, nós pegamos textos, por exemplo, como o Salmo 30, que diz: o choro dura uma noite. Sabe o que o salmista Davi está dizendo? Ei, o choro, a tristeza, ele é um hóspede que passa um período na sua vida, mas ele não fica para sempre. Ele tem data para fazer o check-in e ele tem data para fazer o check-out. Deixa eu te falar, não há sábado de morte que resista ao domingo da ressurreição. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Segura. Porque talvez, ainda assim, sabendo que amanhã vai ter sorriso, ainda assim que amanhã você vai chegar para encontrar um corpo morto e vai encontrar um corpo glorificado, ainda assim, talvez você está cheio de desesperança. Porque teve um homem na Bíblia também que estava desse jeito, e era uma seta gigantesca de neon piscando. Porque teve um homem chamado Jó, que viu sua vida virada de cabeça para baixo, que do dia para a noite seus bens foram tomados, seus filhos foram levados, seus gados foram tirados, cheio de pergunta, enfrentou um período de sábado, se questionando o tempo todo. A Bíblia diz que ele veio com um monte de porquê para Deus. Por quê? E diz que então Deus pega Jó e retribui com um monte de outra pergunta. Porque Deus tem um senso de humor maravilhoso. Você está perguntando, Ele te devolve a pergunta: onde você estava quando eu fundei a terra? Oh, Jesus, pelo amor de Deus, eu não aguento uma gripe, você está perguntando de fundação de terra. Mas no final, quando o sábado estava se pondo e o domingo preparava para raiar, sabe o que Jó faz? Eu não posso todas essas coisas, mas ele disse: eu sei que podes todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Agora, sábado fala de hiato, e aqui agora eu acabo. Eu preciso de 5 minutos. Está acabando, pastor, diante de Deus. Calma, Marcelo, está acabando. Mas se você não, irmão, pelo amor de Deus, se você não fizer barulho, você está com defeito de fabricação. Porque sábado é hiato, sábado é intervalo. A obra consumada de Cristo são 3 dias: sexta-feira, sábado e domingo. Na sexta ele morre na cruz, o sábado a gente espera, e no domingo ele ressuscita. Deixa eu te falar, a obra da consumação, morte e redenção está completa. Mas a gente está vivendo o que chamamos de hiato escatológico, os últimos dias. Iniciou num dia, sabe quando começou os últimos dias? Cristo já ressuscitado, Ele sobe aos céus com uma promessa. Ele diz: eu vou voltar. Ele diz: eu vou voltar, fica tranquilo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto ele está subindo, os discípulos estão olhando, e eles estão olhando, e aparecem os anjos e falam assim: Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, em breve há de voltar para buscar a sua igreja.
Segura. Atos capítulo 2 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo começou a se apossar sobre cada um deles. E de repente, de uma hora para outra, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Um por um foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro, o covarde que negou Jesus na hora da crucificação, restaurado no mar da Galileia, ele vira para o sinédrio judaico e para aquela multidão ele diz: homens, esses não estão bêbados. Hoje se cumpriu a profecia de Joel, que disse que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Irmão, a partir de lá, nós estamos nos últimos dias, nós estamos no período de dores, nós estamos no tempo escatológico dos últimos dias, nós estamos no sábado, nós estamos na espera, nós estamos aguardando, nós estamos ansiando para que ele venha. Nós estamos como a virgem prudente, com as nossas lamparinas acesas, no sábado dos últimos dias, esperando até que chegue aquele grande dia. Meu Deus do céu, é quando Paulo diz aos Tessalonicenses: ao alarido da trombeta, dada a ordem do arcanjo, ele virá com os pés nas nuvens. Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos, glorifica aquele que vem.